hoje. Que linda! Mas era pra oferecer mesmo. Hoje eu tô. Já estamos ao vivo! Oh, que maravilha! Boa noite. Nós estamos em mais um evento, né? Que agora é um evento, se tornou um evento semanal, que é a nossa terapia online. Toda terça-feira, às 20 horas. Por que eu comecei isso, gente? Porque em 2020 eu já fazia terapia em grupo com várias pessoas do Brasil, então eu tô retomando esse horário das terças-feiras, que eu me adaptei bastante, porque durante a semana eu conseguia atender individualmente alguns pacientes, então eles vinham pro grupo, aprendiam algum tema específico, tiravam as dúvidas, mas durante a semana tinha algumas demandas específicas que eu conseguia ajudar, não conseguia ajudar todos ao mesmo tempo, mas eu separava aquela semana ali para dar apoio e suporte para uns que estavam precisando mais, né? Então, até quero saber se de repente esses queridos pacientes quiserem voltar, vou até entrar em contato com eles para ver se eles têm vontade de retomar, porque eu fiquei de avisá-los e agora, quem sabe, é o momento deles estarem aqui com a gente falando hoje sobre autossabotagem. Gente, que tema difícil, hein? Normalmente eu faço esse tema um dos últimos de uma grande temporada. Eu coloco ele lá por último, mas eu decidi fazer ele logo, intencionalmente, porque tem várias pessoas ao meu redor comentando sobre esse assunto, o quanto que elas procrastinam, o quanto que elas não conseguem colocar em prática aquilo que elas precisam fazer na vida delas e deixam para depois. Então tem muito a ver com procrastinação. Elas não se veem pessoas habilidosas, potenciais para concluir algo. Então, por quê? Às vezes há alguma voz que ela já, né, lá na infância ou até na fase adulta, ela ficou ouvindo ali o quanto que ela não iria ser capaz de concluir, o quanto que ela não é merecedora daquilo, que ela era sem educação suficiente para poder alcançar algum sucesso. Então tem várias áreas aí que faz com que a gente fique nesse círculo vicioso que é a autossabotagem, porque eu não concluo e só fico na observação do outro fazendo, sendo que eu poderia ir lá fazer e, se bobear, fazer até melhor, tá? Então a gente tem que olhar assim pra gente. Aí vem vários autos, né? O autoconhecimento, a autoestima, o autocontrole, tantos outros autos que eu tenho que acionar, porque, gente, se eu não acionar esses outros, a autossabotagem ela é poderosa no nível que ela pode destruir várias áreas das nossas vidas, principalmente perder oportunidades. O quanto que hoje as pessoas que não se veem realizando algo em suas vidas, elas perdem oportunidades, inclusive de realizar os seus sonhos, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, lógico, porque eu também já passei por esse momento. De vez em quando a gente passa, né? Não é algo que eu me liberto assim da noite pro dia, aos pouquinhos, a gente não se vê 100% sem essa autossabotagem. Vai ter momentos que a gente vai se ver parando no meio do caminho, começa algo e fala assim, eu não vou dar conta, é muito para mim, principalmente para quem faz eventos como eu. Quando eu começo a olhar o quanto de coisa que eu tenho que contratar, o quanto de situações que eu estou me envolvendo para poder arcar com tudo aquilo, eu falo, não, eu sozinha vou dar conta de fazer 2 eventos, um no Rio, outro em São Paulo? Como assim? Será? Só que aí, o que eu faço, gente? Eu vou e olho para as minhas habilidades, eu olho para as minhas histórias, para tudo que eu já construí, para tudo que eu já consegui resolver de problemas de eventos e que deu certo. Então, eu começo a resgatar a minha própria história para dizer que sim, é possível, você vai conseguir, vai dar certo. Então, continua, não pare, porque é possível você passar por essa fase que vem o vitimismo, exatamente, tá muito atrelado à autossabotagem. A pessoa ela se coloca numa posição em que as pessoas têm que fazer tudo por ela, e que ninguém ajuda, e que ela ajuda todo mundo, e que ninguém faz nada por ela. Enfim, vai vindo vários pensamentos
que ela tá no fundo se auto-sabotando. Ela tá querendo ajuda, mas ao mesmo tempo ela sozinha daria conta sim. Mas ela fica naquela preocupação, não, eu sozinha não posso, as pessoas não, eu ajudo todo mundo e quando eu peço ajuda, as pessoas não cedem para mim, só querem vir a nós, né? Então, quais são os argumentos que hoje, atrelado à autossabotagem, você está utilizando? Complexo de inferioridade? Nossa, isso também são alguns bloqueios emocionais específicos. Alguns bloqueios específicos que fazem com que vocês se auto-sabotem. E o complexo de inferioridade, muitas vezes, tem a ver com esse comportamento, tá? Eu não socializo porque eu não me sinto suficiente, adequado para aquele grupo. Eu não tenho argumentos que envolva o grupo com as minhas histórias. Eu não consigo me envolver com pessoas em um relacionamento, porque o que eu tenho para oferecer a pessoa não vai querer. Por exemplo, às vezes o homem, por ele não ter um carro, não ter uma condição financeira a ponto de arcar com algumas despesas ali para poder ter um relacionamento com uma mulher, ele se auto-sabota e prefere ficar sozinho, porque acha melhor assim, né? Já que ele se vê numa condição inferior. Então, esse complexo também faz com que ele perca oportunidades de se envolver com mulheres até com condições melhores que ele, porque ele se vê no posicionamento de se vitimizar, de não se achar merecedor, principalmente se a mulher já é independente e ele, né, não pode arcar com nada. Então, às vezes a mulher quer pagar as coisas dela e ele não se vê tendo condições de pagar, então acaba o relacionamento porque se vê numa situação de complexo ali de inferioridade ao outro. Bom, eu tô dando alguns exemplos, tá? Se vocês quiserem também compartilhar, o meu link do Zoom tá aqui na minha bio, tá? Então quem tá aqui no Instagram, quiser participar, porque eu vou abrir para perguntas. Eu tô fazendo terapia online toda terça-feira. E eu dou oportunidade para que você que esteja no Instagram venha aqui para o Zoom para a gente poder ter um contato mais próximo, vocês poderem, no final, eu vou desligar aqui o Instagram, vou ficar só com elas, só mulheres aqui, para poder elas comentarem um pouquinho como que elas se auto-sabotam, meu Deus, todos os dias, Silvana. Eu sempre estou colocando alguma coisa na minha vida para preencher aquilo que eu era para estar fazendo e fico marcando para depois, fico deixando para a última hora. Então também outro bloqueio, a procrastinação, tem muito a ver com a autossabotagem. Às vezes eu faço tudo pro outro, eu deixo de fazer as minhas coisas, eu vou lá, entrego tudo que a pessoa precisa, mas os meus ficam o quê? Tudo atrasado, inacabado. Eu não dou foco, não dou prioridade. E aí o que acontece? Eu fico frustrada emocionalmente, porque eu fico num desajuste tão grande, eu não consigo dizer não pro outro, e a todo momento eu tô dizendo não pra mim, e aí eu fico frustrada porque eu não dei conta do que era prioridade pra mim e acabei ficando sem tempo, perdi prazos, perdi oportunidades, perdi outras situações boas que eu poderia estar vivendo se eu não tivesse procrastinado. Aí eu vou ter que pegar aquele tempo que seria de lazer com a família, seria uma festa, seria um passeio no shopping, o que for. Você perde a oportunidade de viver coisas boas na sua vida porque você, em algum momento, você se auto-sabotou, fez para o outro, deixou de fazer para si, e agora você vai pegar o tempo livre, o tempo de lazer, de qualidade com os seus familiares, para poder fazer aquilo que era para ter feito no seu momento, que você não soube dizer não. Olha, gente, são muitos prejuízos. São muitos prejuízos na autossabotagem, tá? Vanessa, querida, boa noite, seja bem-vinda. Quais prejuízos mais que nós temos quando a gente se autossabota? Vou tentar lembrar de alguns exemplos aqui meus, porque, muitos aqui tô contando de mim, tá? Vocês sabem, né? Se eu começo a contar algumas coisas assim, entre linhas, é muita coisa que eu já vivi, que eu falo, meu Deus do céu. O que eu fiz do meu dia hoje? Senhor, eu coloquei na minha agenda tudo que era prioridade do outro, resolvi várias demandas do outro
Cadê as minhas? E aí, prazo final. Prazo final é amanhã, aí vira madrugada, tá? Vira madrugada, não descansa, dorme mal, dorme preocupada. Aí vem a falta de sono, né, de qualidade. Por quê? Porque agora eu tô tão preocupada, porque eu tenho que entregar, eu tenho que fazer aquilo que eu me comprometi. E o que acontece, gente? Aí começam a vir as dores emocionais, o quanto que eu me prejudico a minha saúde. Por quê? Porque eu vou tirar as minhas, por exemplo, os meus hábitos matinais de academia de manhã, já não vou poder ir mais, porque agora eu tô no limite, agora eu tenho que fazer outras coisas mais importantes, e aí eu deixo o quê? A minha saúde, que é mais importante, eu deixo de lado. Por quê? Porque eu fiquei o tempo todo colocando outras atividades nos meus horários que eu deveria estar fazendo as minhas coisas. Eu tô falando isso pra vocês, espero que vocês estejam se identificando, tá? Porque quando eu digo muito sim pro outro, o que eu tô fazendo por mim? Eu tô dizendo não pra mim, tô dizendo não pras minhas coisas. E isso é uma autossabotagem tremenda. Então, aprender a dizer não é se tornar uma pessoa livre, emocionalmente livre, quando eu sei que o não, ele é benéfico, quando eu entendo que o não vai favorecer com que eu consiga concluir as minhas tarefas dentro do prazo estipulado sem correria. E, se possível, eu entrego até antes. Por quê? Porque eu disse não para as pessoas que estavam tirando ali o meu foco. Consegui até ficar aliviada, dormindo em paz tranquilamente, indo à academia, me alimentando bem, porque eu não negligencio outras áreas da minha vida por falta de autorresponsabilidade, que é outro tema importantíssimo, tá? O quanto que eu priorizo a minha saúde, o meu sono, a minha paz, para poder dar conta dos meus projetos, das minhas demandas, e dizendo não para o outro. Quando eu aprendo essa fase da vida, tá? Que hoje, gente, hoje eu consigo fazer vários projetos, as pessoas não entendem. Mas eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a dizer que eu não vou poder fazer tipo de contatos em horários que não estão programados com antecedência. Entende? Então tem certas situações que eu até aceito, mas tem outras que eu não consigo mais. Por quê? Porque eu entendi que os meus projetos precisam de atenção, precisam de prioridade. E aí eu me sinto mais aliviada emocionalmente para dizer que eu me liberto da minha autossabotagem. É fácil? É fácil. Gente, é treino, tá? Eu só digo para vocês, tudo que eu ensino, eu aplico na minha vida, mas não pense vocês que eu fiz uma única vez. Não pense. Para eu chegar no nível de vir aqui ensinar isso, é porque eu já coloquei em prática muitas vezes na minha vida. Eu já coloquei em prática diversas vezes que eu vi resultados bons, resultados ruins. Por quê? Na autossabotagem é muito bom quando eu faço para o outro e dou não para mim porque eu fico bem com o outro, tá? Então, eu me frustro depois quando tenho que entregar as minhas coisas. É ruim nessa parte, mas enquanto eu tô dando sim pro outro, eu tô aliviando uma discussão, talvez uma palavra contrária que eu não gostaria de ouvir. Eu tô fazendo uma esquiva para que eu não tenha nenhum tipo de apontamento, de crítica, certo? Eu tô me aliviando, tá? Eu tô me aliviando dessas situações. Porém, quando eu simplesmente deixo essas pessoas dominarem todo o meu contexto, né? Tudo que eu preciso realizar, entregar, quando eu não me posiciono, gente, a frustração é muito maior. Aquela dor que eu sentiria com uma crítica, porque você não tá me ajudando mais, você me ajudou até aqui, agora você tá negando, poxa. Quando vem as cobranças, gente, essa dor é muito menor do que você se sentir uma pessoa frustrada de não ser realizadora dos seus sonhos. Sabe por quê? Por que eu tô contando isso pra vocês?
Porque se eu não priorizar os meus sonhos e ficar diariamente me auto-sabotando, dando sim para o outro, o que vai acontecer? Lá no final, eu vou olhar para o resto do ano que passou, no final do ano eu vou olhar para trás, o que eu fiz? Quais foram as minhas realizações? O que eu priorizei? Aonde que eu estava? Quais são os lugares que eu mais frequentei por mim mesmo? Você vai olhar e você vai falar, caramba, eu sempre estava fazendo o que meu marido queria. Eu sempre estava fazendo o que a minha mãe pedia. Eu me despencava de um lugar para o outro com uma distância enorme para agradar o outro. O que eu fiz por mim? Aí, gente, essa dor é maior. Essa dor é maior do que você ter recebido crítica. De ter dado não para o outro e você ter feito as suas coisas. Você poderia ter sofrido momentaneamente algum peso ali, alguma chateação, mas é muito maior a não realização dos seus projetos, dos seus sonhos, tá? Não queiram viver uma vida onde você vai chegar aos 80 e vai analisar o que aconteceu, o que eu fiz. E aí, muitas pessoas hoje se encontram assim, nessa situação. Olha para trás e fala, meu Deus, eu vivi pelo outro. Eu vivi fazendo as vontades do outro, priorizando o outro. Eu deixava de comprar presente para mim para poder agradar o outro. Não sei se vocês já viveram isso. Você não se vê tão feliz de se parabenizar, de se sentir merecedora, de comprar algo bom para você, porque você está priorizando agradar o outro. E aí você dá o que é mais precioso, que é o seu tempo. O tempo hoje, ele se fosse comparado a uma joia rara, pode ter certeza que o diamante fica juntinho, tá? Quando as pessoas souberem o quanto que o tempo ele é precioso e que não tem como falar quanto custa a sua hora, qual é o valor que você cobra de você passar 1 hora comigo para poder me ajudar, para poder falar, para fazer alguma coisa. 1 hora. Gente, quando a gente descobre o que a gente pode fazer em 1 hora da nossa vida de produção, de ter clareza que eu estou construindo algo para o meu futuro, para a minha vida, quando eu tenho esse posicionamento, eu valorizo cada hora. Cada 10 minutos que eu falo, gente, o que eu tô fazendo nessa reunião aqui, meu Deus? Por exemplo, agora, vocês que estão comigo aqui, se isso daqui não for tão precioso, tão valioso, vocês vão olhar e vão falar assim, que tempo perdido. Meu Deus, passei meia hora na live e não aprendi nada. Nossa, nem entro mais nessa live da Silvana, porque ela não acrescentou nada na minha vida, só perdi meu tempo. Não sei se vocês já passaram isso em alguma live. Porque eu já senti essa sensação horrível de me sentir perdendo tempo e pior, pagando. Que é pior ainda. Quando você paga por algo, você paga a passagem, você se desloca, você paga hotel, você paga alimentação. Gente, você tem um custo e você chega naquele ambiente, naquele evento, naquele treinamento, sei lá o quê. E você não se vê saindo de lá diferente. Você entra e só fica com indisposição, que você fala, não é possível, cara. Não é possível que essas pessoas estão entregando isso. Meu Deus. Então você fica frustrado com a entrega de outras pessoas e que não está te acrescentando nada na vida. Então, quais são os ambientes que você vai começar a fazer seleção? Quais são as pessoas que você vai selecionar para andar com você, para poder caminhar junto, para poder te levantar, te botar para cima, e nada de te só criticar, falar o que você tem que melhorar. Toda hora é uma situação para poder te desgastar. Não. Hoje em dia, gente, vocês têm que priorizar o que faz sentido. Não adianta vir aqui por um tempo comigo e não sair daqui colocando em prática algumas informações. Falar, caramba, que terapia em grupo é essa que ela faz, que não me acrescenta em nada. Que isso, gente? Se eu falo aqui, se vocês conseguirem tirar dos meus exemplos de vida
alguma informação que vocês coloquem em prática na vida de vocês e falam, peraí, deixa eu ver o que ela está falando aqui sobre o não. Deixa eu ver onde que estou falhando com esse não. Entende? Comece a anotar quantos sims você dá para o outro e quantos nãos você dá para você. Você vai tomar um susto. Você vai começar a analisar e falar, caraca, passo 24 horas do meu dia, o meu sim é só na hora de dormir e olha lá, que eu durmo mal porque eu não priorizei a mim mesma. Então, se vocês quiserem fazer uma análise sobre isso, vocês vão descobrir o quanto que vocês estão se auto-sabotando, tá? Faça esse primeiro exercício. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre vício de linguagem. Quando a gente repete a mesma palavra várias vezes. Pois é. Quando eu dou muito sim pro outro, eu entro num hábito. Eu fico num vício de sempre repetir aquele comportamento e a pessoa já até acostumou com o teu sim e ela já sente que você tem uma certa obrigação de fazer por ela. Então, o que acontece? Quando você cai a ficha, a pessoa não cai e aí vem a frustração. Então, se vocês começarem a contar, presta atenção durante o dia, conta direitinho. Aí tem uma técnica do vício de linguagem que eu aprendi com uma fonoaudióloga. Ela ensina a você travar a língua entre os dentes, né? Sabe quando as pessoas falam né? Acabei de falar, ó, né? Então, né? Aí, né? Não sei, gente, eu tinha isso e tenho vários outros, tá? Eu tenho vários outros que eu fico ouvindo as minhas lives e eu falo, meu Deus, não tenho paciência para me ouvir porque eu falei muito vício de linguagem numa live só. Repeti a mesma palavra 1000 vezes. E eu conto, tá? Eu conto quantas vezes eu tô falando aquele viciozinho chato. Aí eu tô aprendendo, né, a segurar o né, travando o dente. Ó, a língua tá entre os dentes, ó. Tá? Essa é uma técnica. Gente, essa mesma técnica vocês vão usar pra não se auto-sabotar mais. Quando alguém te pedir alguma coisa, você lembra da linguinha antes de falar o sim, tudo bem, conte comigo. Você vai falar, não vou poder hoje. Hoje não vou conseguir te ajudar. Meu horário tá escasso. Gente, vocês vão ter que usar. Eu inventei isso agora, tá? De juntar uma coisa com outra. Usar uma técnica com a outra. Mas, de certa forma, foi como eu aprendi. É me limitar antes de dizer o sim. É respirar, analisar a história, analisar o contexto, ver se aquilo faz sentido para você ou não. Dá um time, se possível, saia da cena. Posso te responder depois? Se for presencial, né? Se alguém estiver falando com você pessoalmente, posso ver daqui a pouco? Posso dar uma olhada na minha agenda? Daqui a pouco eu te respondo. Mas se você estiver só no WhatsApp, respira fundo, sai da cena ali daquele momento que alguém te pediu algo, vai tomar uma água, não atende no impulso, não responda no impulso. Ah, sim, fulano, pode contar comigo. Tô sempre aqui, pode contar, tô aqui. Vai trocar esse tipo de resposta, vai trocar esse repertório urgentemente. Você não está disponível o tempo todo para todas as pessoas. Você está disponível para os seus projetos, para a sua demanda. Se dentro dos seus projetos estão tudo caminhando, você está conseguindo conectar com aquilo que faz sentido para você, aí você vai liberar um espaço para o dia lá da semana, ou então o horário durante o dia, para aquilo dali você atender demanda do outro. Aí vem o Google Agenda, tá? Que quem não tem o aplicativo ainda, coloca. Eu olho na minha agenda, eu falo, opa, tem um horário livre aqui durante o meu dia. Então, dentro desse horário, eu posso atender alguma emergência, alguma pessoa que vem falar comigo de última hora, tudo bem. Então, eu tenho aqui um espaço. Porque, gente, se eu não tiver esse espaço, porque a gente ensina a gestão do tempo também, se eu não tiver
um espaçozinho para urgências e emergências que pode acontecer, principalmente eu que sou psicóloga, que já tive situações de ter que atender paciente que me liga desesperado, ou então que está com uma situação crítica, querendo uma ajuda, uma palavra, que seja, que queiram um atendimento ali, né, naquele horário, e se eu estiver fazendo algo que vai me atrasar para meia hora, 10 minutos que seja, eu já não deixei um horário no final ou no meio do meu dia ali para aquele horário de emergência? Então, se vocês tiverem isso, vai poder sim, em algum momento, atender a prioridade do outro, dependendo da sua profissão, que eu tenho isso. Hoje, por exemplo, eu vou sair daqui e vou atender uma paciente que está desde cedo tentando falar comigo, eu liguei, a gente não conseguiu, então hoje é um dia dessa emergência. Ó, coincidentemente, esse é um dia que eu vou priorizar atender para poder ajudar no que for preciso, mas está dentro do meu horário de emergência. Porque eu tenho horários que eu já fiz as minhas reuniões, já fiz o que eu tinha que fazer de manhã, tô desde manhã, de 6 horas da manhã já comecei a minha vida. Então, já fiz tudo durante o dia, tenho um horário daqui a pouco para poder ajudá-la. Então, é aquilo. Quais são os momentos dentro do seu dia, da sua semana, que você já combinou com você mesma que é possível você ajudar alguém colocando a prioridade dele para ser, né, para você conseguir dizer um sim para ele. E aí, esse é o primeiro passo, você conseguir ter na sua agenda isso, tá? Oi, Bruna, boa noite, seja bem-vinda. Quem tá aqui no Instagram pode ir pro link da bio e vir pro Zoom, que eu tô aqui no Zoom, vou abrir daqui a pouquinho para perguntas e respostas, tá? Sejam bem-vindos. Bruna. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando eu tenho clareza, tá? De tudo isso que eu falei, poxa, Sil, você falou coisas que acontecem comigo, eu não consigo me livrar, é muito difícil, as pessoas já acostumaram, e pra mim dizer não me dói. Tô falando de mim, tá? Tô falando de mim. Me dói dizer não pro outro. Por quê? Porque a gente sempre quer fazer o bem, a gente sempre quer ajudar, a gente sempre quer dar suporte emocional, auxílio, no que for, até dinheiro, gente. Se bobear, a gente tira dinheiro da gente e dá pro outro, porque a gente fala, não, acho que eu nem vou precisar. Não sei se vocês são assim, mas enfim. Tem vários momentos aí da gente fazer pelo outro que no fundo é uma autossabotagem, né? Que a gente tá cometendo, tô tirando de mim, tô tirando da família, tô priorizando outras pessoas e não tô tendo consciência disso. E aí eu peço para que vocês olhem um pouquinho da história de vocês. Será que é alguma repetição? Será que você viu a vida inteira sua mãe fazendo isso? As pessoas chegando lá e ela falando, né? Tudo que as pessoas pediam, ela fazia. Tudo que as pessoas solicitavam, ela estava sempre disponível. Não só ela, como seu pai, seus irmãos. Que ambiente é esse que você está modelando? Talvez lá no passado, mas hoje em dia também. Tem pessoas que hoje em dia estão vivendo isso dentro de casa. Caramba, é um comportamento total aprendido. É um comportamento que eu uso hoje, que eu utilizo na minha vida, que não é de mim. Que se fosse de mim, eu acho que eu não seria tanto assim. Mas eu vi tanto isso acontecendo que é natural. Sim, é natural fazer pelo outro e não fazer por mim. É muito melhor até, eu me sinto até melhor fazer pelo próximo. Então, reveja, tenha clareza se isso já acontece na tua vida, tá? No seu dia a dia, no seu trabalho, tá? No trabalho é assim, gente. É engraçado, por quê? Principalmente quem é chefe, quem é líder. Se são dois chefes do mesmo setor, olha que coisa. Se tem um chefe que só diz sim e o outro chefe que diz não, o que diz não fica chateado. Porque o que tá dizendo sim, todo mundo vai gostar mais, todo mundo vai ficar mais perto, todo mundo vai querer ficar, né, puxando o saco, tal. Mas isso, se não entrar em equilíbrio, se os dois não conversarem, dá atrito entre os dois. Dá atrito. E um fica achando que tá certo e o outro também, porque um diz sim e o outro diz não, e aí o funcionário fica confuso e daqui a pouco não tá obedecendo mais ninguém, fica naquela coisa, você falou uma coisa, mas o fulano falou outra, então não sei mais o que fazer. Então deixa de lado, não faz.
e entra conflitos dentro do trabalho. E aí, será que isso não é você levando a sua autossabotagem para o ambiente de trabalho, prejudicando a operação, prejudicando o outro colega que diz não e onde realmente era para dizer não, onde que o outro está com a razão ao dizer não e você, por modelagem familiar ou comportamento aprendido, você não consegue dizer ou não e prejudica a operação? Então, analise os seus comportamentos, veja o que pode entrar em equilíbrio, faça esse contato com o seu par, né? De repente, ou algum outro líder, de falar assim, não, vamos combinar o seguinte, tantas vezes para determinada situação a gente analisa junto, mas vai ter alguns que eu vou fazer sozinho e tal, mas vamos entrar num acordo aqui, porque, olha, eu já passei por problemas assim, tá? Eu já passei, estou contando aqui minha história. Porque dentro de um ambiente corporativo, o funcionário, às vezes, ele fica testando, tá? Ele fica testando, ele olha o comportamento de um, olha o comportamento de outro. Aí aquele que dá mais o voz de sim, ele, né, vai ficar só indo naquele, só indo naquele. Daqui a pouco, você tá taxado de que você libera tudo, que você é bonzinho demais, que você, muitas vezes, é só ir nela que é certo, de conseguir as coisas. Então, até você tirar isso das pessoas, de que você é o que faz tudo para todos, a todo tempo, a toda hora, até você tirar isso, às vezes vai levar um tempo e aí vai frustrar muito mais se você tivesse começado a dar os nãos logo no início, sabe? Quando você estivesse moderando ali, tipo, entre o sim e o não. Não, hoje eu vou liberar você mais cedo, mas na próxima vez, tipo, você, não, já te liberei naquele dia, então hoje eu preciso de você na operação. Porque é um tal de pedir pra sair mais cedo no trabalho, não sei se vocês passam por isso. É tantas coisas que eles têm que resolver, é buscar filho no colégio, é pra poder levar no médico, é pra não sei o quê. Então, sair mais cedo, principalmente no final de semana. Eu que trabalhava sábado, domingo, feriado, esses feriadões assim, que o pessoal fala, poxa, vamos sair mais cedo, libera mais cedo, não sei o quê. E aí liberava uma quantidade. Aí tinha que anotar, né? Porque imagina se no próximo final de semana eu libero os mesmos. Aí dá confusão. Então você tem que fazer um equilíbrio, ter ali uma planilha, para você não favorecer alguns e desfavorecer outros, senão você entra como, né, só ajuda fulano. Toda vez que fulano pede, você faz. Gente, tem que tomar muito cuidado. Então, se a gente permitir, o outro sabotam a gente o tempo todo, porque tem pessoas que nos sabotam também. Tem que tomar cuidado com isso. A sabotagem alheia, né? O quanto que as pessoas tendem a intencionalmente nos prejudicar sutilmente, digamos assim. Eles vêm na intenção, sabe que está manipulando, sabe que está fazendo só para o bem de si próprio, e prejudicando o outro bem sutilmente e não se dá conta de que pode até levar um chefe a tomar o quê? Advertência, sofrer uma demissão por causa de atitudes de funcionários que pode estar levando aí a operação ser prejudicada por causa dessas, digamos assim, expertises, né? Não estou falando que são todos, mas tem que tomar cuidado porque existe. Tá? Tem que tomar muito cuidado, principalmente quem é chefe hoje em dia, para não deixar que o outro domine as suas atitudes, fique controlando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que você faz por um, não faz por outro, não. Se posicione, veja o que você faz coerentemente, né? De uma forma clara, de uma forma assertiva, planilhada, se possível. Não, eu olhei aqui, ó, semana passada quem foi fulano, hoje vai sair os outros que não saíram. E sempre tem aqueles que querem ser os mais beneficiados, tá? Toda a vida eles se acham porque trabalham mais, porque entregam mais e eles acham que eles merecem mais. E aí você prejudica até o clima entre os funcionários, tá? Tem que tomar muito cuidado. Bom, entrei no ritmo aqui de empresa, mas para trazer vários assuntos, né, sobre situações de autossabotagem. Agora eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, eu só vou ler aqui o que vocês estão escrevendo
E as meninas aqui também, eu vou abrir pra vocês já. Já falei muito, né, gente? Falei muito. 40 minutos já, eu acho. Eu começo a falar, parece que tem 10 minutos que eu tô falando. Vocês acreditam? Comecei a falar, já tem meia hora aí, ó. E parece que passou 10 minutos. Confiança. A vida é linda, mas ela precisa paz e verdade. Não tenho chefe. Gleice falou aqui. Ah, Zeni querida, beijo, minha linda. Eu preciso disso. Ah, então tá bom. Bom. Fica custo muito alto. Não tô entendendo muitas coisas aqui, mas enfim, gente. Depois, o que acontece? Tem como vocês virem aqui para o Zoom. Eu vou desligar aqui a live, tá? Vocês podem vir aqui pro Zoom pra gente poder fazer agora algum momento para elas de perguntas e respostas, tá? Principalmente quem tá se auto-sabotando e não tá conseguindo ter clareza de como vivenciar uma experiência diferente, de dizer não pro outro, de começar a se priorizar. Então, tá aqui o link na minha bio. Um beijo. Só para finalizar alguma técnica aí também para ajudar vocês. Eu já falei, comece a anotar, tá? Tudo que vocês falam durante o dia de vocês em relação ao sim e ao não, anote. Trave os dentes assim, ó. Coloque a língua para você, antes de responder, você pense e ao invés de dizer sim, consiga liberar o não pro outro e dizer sim para você. Google Agenda, deixa um momento ali de emergência dentro do seu dia, da sua semana, para que você atenda demandas do outro e sempre priorizando as suas demandas, tá? Quando alguém te pedir algo, pede licença, então pede se pode responder depois, respira fundo, bebe uma água e depois você vai conseguir dar o não, tá? Lembrando dessa mensagem que eu tô te falando aqui. Deixa eu ver o que mais que eu falei. Quando você tiver com uma situação de liderança, entre em acordo com outro par para que vocês em conjunto possam dar o mesmo argumento, o sim ou não juntos, ou que seja moderado para que vocês, né, não entrem em conflito. Cuidado com a sabotagem que possam estar fazendo com você, tá? Querendo sempre prioridades, os funcionários sempre pedindo a mesma coisa, e aquele sempre repetindo a dose de que ele é o prioritário, ele que merece mais. Então, cuidado com isso. Bom, já dei umas dicas legais, né? Espero ter contribuído aí na vida de vocês, tá bom? Então, agora eu vou ficar aqui no Zoom com essas queridas. Um beijo. Terça-feira que vem eu tô de volta pra gente poder fazer esse encontro de terapia online. Toda terça às 20 horas é o Clube Emocionalmente Livre, tá? Então, beijo.